Olá! Hoje nós vamos continuar falando sobre filosofia medieval. Esse período ele foi enorme, foi mais de um milênio de história. Eu não vou conseguir esgotar todos os assuntos que aparecem nesse período. É difícil, na verdade, contar todos os pormenores de todos os períodos, porque são muitos fatos, muitos assuntos. A gente dá uma passada, mas a gente dificilmente vai conseguir esgotar. Principalmente tratando-se desse período que é gigantesco, que é a Idade Média, no qual está a filosofia medieval. Por isso hoje eu venho trazer um pouco mais sobre o dogmatismo e sobre Santo Agostinho. Foram temas que eu não me aprofundei na aula passada e vim falar um pouco sobre Christine de Pizan, que também foi uma mulher intelectual na Idade Média, muito incrível. Acredito que com a resolução dos exercícios a gente consegue entrar mais nos temas que vão importar no contexto de uma prova. Então eu espero que na próxima aula a gente consiga resolver alguns exercícios juntos sobre esses períodos que estudamos até agora, no caso, filosofia antiga e filosofia medieval. Bom, dogmatismo. Eu citei na aula passada que o dogmatismo ele tem características de trazer crenças, opiniões, teorias como se fossem verdades absolutas. Isso é um dogma. Então, o dogmatismo seria esse pressuposto teórico, uma corrente que tem como pressuposto teórico a ideia de que existem verdades absolutas, de que é possível ter verdades incontestáveis e inquestionáveis, seja lá em qual área for. O dogmatismo, ele geralmente está associado à religião, né, com os dogmas, porém, não é só na religião que ele acontece. Na verdade, no nosso cotidiano, nós frequentemente temos atitudes dogmáticas, e é muito natural e espontâneo para a gente. Desde criança, quando estamos interagindo com o mundo, com as pessoas, nós vamos absorvendo crenças e opiniões que já são pré-estabelecidas naquele meio, na nossa sociedade. Então, por exemplo, a gente já vai acreditando como verdade absoluta de que somos seres humanos, de que somos racionais, que somos seres que convivem uns com os outros. Além disso, temos crenças de que matar é ruim, que é proibido, que não pode, que mentir é algo moralmente rejeitado, que a traição também é algo moralmente rejeitado. Nós vamos aprendendo com o nosso desenvolvimento e até hoje, e nós vamos tratando essas crenças e essas verdades como absolutas, como certas, como dadas, como se exatamente a gente chega no mundo, elas já existem, é isso aí, a gente acredita nelas e tá tudo certo. Se a gente não toma uma atitude crítica de repensar ou de aceitar opiniões diferentes dessas que estão no senso comum, que estão já bem estabelecidas, nós estamos tendo uma atitude dogmática. A gente está transformando o senso comum, aquilo que já está aí como dado, como pensado, como se já tivesse passado por um processo de reflexão e estivesse pronto no mundo, e a gente aceita. A partir do momento que a gente aceita
essas coisas como dadas, a gente está tendo uma atitude dogmática. Estamos transformando em dogmas crenças e opiniões do senso comum. Uma coisa que eu queria também muito falar sobre o dogmatismo é que é uma atitude conservadora e, por ser conservadora, tende muito para o preconceito. Então vamos pensar no seguinte: quem é dogmático enxerga a realidade como que dentro de uma moldura, e tudo que está dentro dessa moldura é aceitável, já é conhecido, cria-se uma zona de conforto com essa realidade que já se conhece. E tudo que chega como uma ideia nova, como conhecimento novo, que abala as estruturas dessa realidade que está dentro dessa moldura, é vista como uma ameaça, como perigosa. Então, por exemplo, numa sociedade que a gente tinha uma crença muito forte de que as mulheres eram inferiores, quando você traz a ideia de que não, elas não são, essa é uma ideia nova que chega e abala a estrutura conhecida da realidade, aquela moldura onde eu já tinha uma familiaridade, e aí a tendência do dogmático é ter ideias pré-concebidas, já conhecidas, ter preconceitos e ir contra essas novas ideias que chegam. Muitas vezes, essa atitude dogmática é um problema até para os dogmáticos entenderem a própria realidade em que estão. Só para vocês terem uma ideia, um fato clássico é a própria Revolução Copérnica. Copérnico, aquele que teve a coragem de dizer que o Sol, na verdade, está paradinho e quem gira em torno é a Terra. A crença que se tinha era que o Sol girava ao redor da Terra. Isso era uma crença que já estava estabelecida no senso comum e era tido como verdade absoluta. O dogma, ele não age só na religião, ele age na realidade inteira, então ele também age na ciência. Um mosquito aqui. Então, assim, na Idade Média, o dogma está associado à religião, mas ele também é associado à ciência. A ciência, conhecida como escolástica, baseada principalmente em Aristóteles, passa a ser uma verdade absoluta. Então, toda descoberta científica nova era uma ameaça para aquilo que já se conhecia, para aquilo que era tido como verdade. E isso acabou sendo um impedimento, um entrave, para os próprios dogmáticos conhecerem a realidade. Então, esse exemplo ele pode ser encontrado em vários outros casos, né? Tem esse caso das mulheres serem vistas como inferiores, e até hoje a gente está lidando com esse atrito de entender que a mulher não tem a obrigação de nascer para casar e ter filhos, como muitas religiões ainda insistem que é. E é isso, a gente precisa ter uma atitude crítica com relação aos nossos dogmas, com relação às nossas crenças, e sempre permitir repensá-las à luz de novas ideias e de novos conhecimentos que chegam para a gente. Mas, quando o dogmatismo entra em contato com a religião, ele é extremamente potencializado. É por isso que ele fica mais evidente e mais destacado quando em contato com a religião.
A particularidade da religião é que ela é tida como sagrada. Então, as verdades dentro daquela religião, os valores daquela religião, quando vem de uma fonte divina, ele tem esse caráter potencializado de que você não pode contestar. Você não pode contestar uma verdade divina, uma verdade, no caso do cristianismo, revelada por Deus. Então, como a gente está falando do período medieval, da Idade Média, o período em que o cristianismo e a igreja dominam, inclusive com poder político, com poder de Estado, nós temos o fato particular de que, se você coloca numa posição de questionamento as verdades reveladas por Deus, você está indo contra o Estado. Você não está só indo contra determinada crença, você está indo contra o poder político estabelecido. Então, quando a gente tem essa junção do dogmatismo com o cristianismo no período medieval, os filósofos, os teóricos, os intelectuais, eles vão ser impelidos a produzir conhecimento que sempre esteja em conciliação com as verdades do cristianismo, de forma que essas verdades elas não sejam contestadas ou refutadas, mas que elas sejam quase que aprimoradas, embasadas teoricamente, enfim. É isso que Santo Agostinho faz. Santo Agostinho, ele está no período que a gente conheceu como patrística, que é o período de transição para a escolástica que é esse momento da história que a gente pode chamar de filosofia medieval, de fato, que a patrística é só um momento de transição. Santo Agostinho, ele é um filósofo, um doutor da igreja que se destaca nesse período da história da filosofia medieval. E ele vai produzir as bases para o que vai ser conhecido como filosofia cristã ou teologia. Na verdade, até hoje, ele é muito respeitado dentro do cristianismo, dentro de algumas vertentes do cristianismo, principalmente entre os católicos, e ele vai assumir esse papel de trazer a filosofia para dentro do cristianismo, só que de forma a contribuir mais com a edificação teórica também das crenças do cristianismo. A trajetória de Santo Agostinho ela é muito particular porque ele se converte ao cristianismo depois de passar por outras religiões, seitas. Ele chegou a passar pelo maniqueísmo. É uma seita que acredita que tudo pode ser dividido entre bem e mal, entre bom e ruim. Então, tudo no mundo pode ser explicado pela luta entre o bem e o mal. E Agostinho, ele chegou a fazer parte, ele acreditava que ele acreditava que as coisas aconteciam dessa forma, mas ele conheceu Santo Ambrósio, um cara que influenciou muito Santo Agostinho nos seus estudos. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né, porque ele vira santo depois. Então, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, mesma coisa. Santo Agostinho, quando ele estava fazendo seus estudos, ele
teve influências de Santo Ambrósio, de Porfírio, de Plotino, e ele começa, então, a se converter para o cristianismo, mas de uma maneira consciente, não de uma maneira cega e levado pela emoção da fé. Mas ele trata muito com a razão nesse movimento de conversão. Então, quando ele vai escrever sobre as questões que o cristianismo traz, por exemplo, a origem do mal, a Trindade, ele também acaba por criar bases teóricas muito fortes para o cristianismo, por ter esse caráter racional, filosófico, argumentativo. Não é uma defesa cega. Agostinho ele vai ter então duas obras que vão se destacar, dentre mais de 100 que ele escreveu, duas vão se destacar, que são As Confissões e A Cidade de Deus. Nas Confissões, Agostinho ele inaugura na história, pelo que a gente sabe, por registros históricos, um gênero literário chamado autobiografia. As Confissões é um livro autobiográfico de Santo Agostinho que, além de ser autobiográfico, é também muito filosófico, porque ele discute muitas questões que são inquietantes para ele e que são parte também das crenças do cristianismo, e por ali ele vai construindo um discurso muito filosófico e embasado para responder algumas questões que são pessoais dele e que são questões que a religião traz. Então, As Confissões é uma obra autobiográfica em que Santo Agostinho se confessa perante Deus e perante os homens. Dentro dessa obra, ele vai defender, por exemplo, que o pecado original é o corruptor de toda a humanidade. Nesse livro, ele vai também tratar de questões próprias do cristianismo, como a origem do mal, a Trindade. Ele faz algumas reflexões sobre o tempo. Essas reflexões elas ficam muito famosas. A do tempo, especialmente, fica muito famosa porque ele começa a investigar qual é a relação do tempo e como que a gente explica Deus, sabendo que existe o tempo. Vou dar um exemplo para vocês de como ele investiga o tempo, mas é legal que vocês tenham contato com o texto, porque nas provas vai cair o trecho do texto, então é interessante dar uma lida. Santo Agostinho começa a discussão do tempo, sobre o tempo, dizendo assim, a partir de uma pergunta que diz assim: o que Deus fazia antes da criação do mundo? Agostinho, para responder essa pergunta, primeiro ele diz assim: bom, não existe o antes. O antes é uma questão temporal. Então não cabe a pergunta de o que Deus fazia antes de criar o mundo, porque antes, a palavra antes pressupõe o tempo, e Deus não está inserido no tempo. Ele opera de uma outra lógica, que é a eternidade. Então essa é uma discussão que fica muito famosa. Eu vou tentar enviar ela para vocês lerem no texto e perceberem como que ele desenrola isso. Então esse também é um exemplo do que tem dentro dessa obra chamada As Confissões. Uma obra muito diversa, filosoficamente falando, trata de muitas questões, e até hoje ela é usada como base, como inspiração do cristianismo, de algumas vertentes do cristianismo.
As obras de Santo Agostinho vão ter tanta influência para a igreja, para o meio cristão, que vão ser inspirações até para Martinho Lutero. Então, Santo Agostinho, ele além de dar essa base teórica, filosófica e até de um campo de fé mesmo, de testemunho de fé, além dele dar essa base para a igreja e para todo o cristianismo que estava se estabelecendo ali durante toda a Idade Média, ele ainda vai dar ferramentas para que aconteça depois a Reforma Protestante. Outra obra muito conhecida de Santo Agostinho, que ganha destaque, é a Cidade de Deus. Ele escreve a Cidade de Deus como uma resposta para um contexto histórico que estava acontecendo no momento. A Roma tinha sido saqueada e os pagãos era todo mundo que não acreditava no Deus cristão. Os pagãos que acreditavam em outros deuses disseram que a culpa de Roma ter sido saqueada era do cristianismo, porque ele aboliu os deuses da cidade, aboliu a possibilidade de se cultuar os deuses na cidade. E assim a cidade perdeu proteção, perdeu a ajuda dos deuses quando ela precisou. Agostinho discordou desse argumento e ele passou incríveis 13 anos escrevendo A Cidade de Deus, que era uma defesa da fé cristã, uma defesa da paz, da justiça. Tinha conceitos como eclésia, muito conhecido no meio católico. Eclésia basicamente é o resumo da estrutura da comunidade cristã, onde você tem uma comunidade cujos membros formam o povo de Deus e estão sob a lei de Deus. Essa comunidade ela é feita de iguais, essas pessoas recebem em conjunto a palavra sagrada e pelo batismo e eucaristia participam da nova lei, essa aliança do Pai com seu povo pela mediação do Filho. A comunidade basicamente é a igreja, é a assembleia dos fiéis. Em contraposição à cidade de Deus, Agostinho fala da cidade dos homens. Enquanto a cidade de Deus ela preza pela paz, pela justiça, pela bondade, a cidade dos homens ela está totalmente no oposto, tendo a injustiça, o pecado, a violência como características. Eu queria também falar um pouco sobre Christine de Pizan. Então, Christine de Pizan, ela nasceu na Itália, mas ainda pequena foi morar na França. Ela se tornou a primeira mulher ocidental, até onde a gente sabe, a ganhar a vida como escritora. Ela combateu o ódio que os autores do sexo masculino tinham com as mulheres e criticou as condições indignas de vida para as mulheres nascidas sob o domínio dos homens. Sua obra mais importante, mais conhecida, chama-se A Cidade das Damas. Nessa obra, ela imagina a construção de uma cidade só para mulheres. E nessa cidade, apenas mulheres que merecem poderiam estar nessa cidade. E quem eram essas mulheres que mereciam? Eram as mulheres que amavam os livros, que tinham interesse pelos estudos e que eram virtuosas. Christine de Pizan ela tem uma história muito particular, porque na Idade Média, onde a expectativa para a vida de uma mulher era que ela simplesmente só casasse, tivesse filhos, cuidasse da casa, a Christine ela se casa muito cedo, ela tem filhos,
mas muito cedo ela também assume um papel de sustentar a família dela, porque o pai dela morre, então ela vai ter que procurar algo que sustente, e ela encontra isso na profissão de escritora, com poesias, contos. Christine vai ser muito corajosa, como a gente falou no começo. Você ser contra verdades tidas como absolutas é muito perigoso, principalmente quando o Estado defende essas verdades. E Christine, ela entrou em várias discussões mais conhecidas como querelas. Querela, para a filosofia, tem sinônimo de debate. Então ela se envolveu em muitos debates, geralmente por cartas, trocando cartas, isso era muito comum. E ela discutia com os homens, defendendo que as mulheres não eram inferiores, que as mulheres precisavam ter acesso à educação, que as mulheres não estavam existindo no mundo somente para casar e ter filhos, e que as mulheres poderiam sim demonstrar capacidade intelectual. Olha só o que era necessário se discutir e o quanto disso ainda está presente atualmente. Então ela foi uma mulher assim muito que ganhou muito destaque, principalmente considerando o contexto histórico que ela está inserida. E, gente, muitos livros sequer citam as mulheres. A filosofia, ela está repleta de mulheres filósofas, intelectuais, que fizeram discussões incríveis, que tiveram papéis muito relevantes, mas que muitas vezes ficaram nas sombras dos seus maridos e nem foram divulgadas. Isso é complicado porque, por exemplo, faz com que a gente tenha a crença de que as mulheres não tiveram nenhum trabalho intelectual durante a história, o que não é verdade. Tiveram sim, mas elas também passaram por esse processo de apagamento histórico por questões como o machismo, como a misoginia, por questões patriarcais. E isso é tão presente ainda que muitos livros atuais que falam sobre a história da filosofia, no nosso caso, sequer citam as mulheres, só tem homens. Então, a minha ideia é que a gente desmistifique isso, e por isso eu fiz questão de trazer a Christine de Pizan hoje. Ela foi uma mulher excepcional, uma mulher incrível, dentre outras. Até semana que vem.